Queridos, a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Localize na sua Bíblia o livro de 2 Samuel, capítulo de número 9. Glória a Deus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Quem localizou diz, escrito assim está: e disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que faça de benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhes: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse o Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, porém aleijado de ambos os pés. E disse o rei: aonde ele está? E Ziba respondeu: eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Curve a sua cabeça, Pai. Eu glorifico o teu nome, não rejeitando a oração do teu servo, como sempre eu te peço, fala conosco. Que as letras da tua palavra salte, que o teu Espírito, Pai, me inspire a pregar ao teu povo por mais uma vez. É o que eu te peço hoje e para todo sempre. Aquele que acredita, diz amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir, gente. Pode aplaudir, que é para Jesus. O pastor disse que eu posso ficar até a meia-noite. Tem crente pentecostal que fica comigo? Brincadeira. Queridos, quero tributar a Deus a minha alegria de estar conhecendo mais um povo que vai morar no céu. Que Deus continue abençoando e preservando vocês. Eu vi que eu estou no meio de gente doida, gente que ama Jesus Cristo. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor dessa casa. Pastor Ricardo, que Deus te abençoe. O senhor está bonito. Deus abençoe. Aos obreiros do altar que está na minha retaguarda, missionário Odair, que fez o convite, o nome do irmão Paulo, pastor, obreiro Paulo, ao meu pastor, esse cabra bonito, que eu disse para Jesus que eu quero chegar lá. Que Deus continue te abençoando, meu pastor. O nosso pastor Ricardo, ele já trouxe uma janta para nós. Eu confesso que se eu fosse embora agora, eu já estaria abençoado. Quem estaria junto comigo? Então, já que ele trouxe uma janta, eu vou servir um café para vocês. Vocês gostam de cuscuz? Queridos, o texto que a gente tomou por base de interpretação hoje é um texto muito familiar da gente. Há mensagens que edificaram a nossa vida dizendo que Deus iria nos arrancar de Lodebar, que Deus iria arrancar a gente da terra do esquecimento. E foram mensagens que impactaram a geração passada, impactaram a nossa geração. Quem é o percussor disso daqui é Davi. Davi é aquele que é o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele sobe ao trono e Davi, ele é grato. E é uma das coisas que a igreja brasileira precisa aprender: gratidão. Porque a gente nunca vai chegar a lugar nenhum, irmãos, se a gente não aprender a ser grato. Gratidão, irmão, não é aquele que nasce do dia para a noite, nada forçado. Gratidão é algo gerado nos nossos corações. Davi, ele é uma pessoa grata porque ele está lembrando de uma aliança que ele fez lá atrás. Eu não digo uma aliança, irmãos, que é essas alianças nos dias atuais, que é uma aliança de papel. Eu sou a carro álcool, irmão, já já a gente pega e a gente vai embora. É aquela aliança que não é essas dos dias atuais, que no momento bom eu estou com você, mas basta um deslize seu, eu já vou embora. Não é aquela aliança, pastor Ricardo, que enquanto eu tenho, eu valo alguma coisa. Porque parece que na nossa sociedade hoje, a minha aliança só vale pelo que eu tenho. Eu deixo de ter, eu já não sirvo mais para nada.
Você quer ver um exemplo? A Bíblia diz que o filho pródigo pega a herança, vai para o mundo conhecer, enquanto ele tinha amigo. Perdeu tudo, foi comer bolota de porco. E a igreja só vai entender, a minha geração só vai entender o que é o preço de uma herança quando Deus permitir ser arrancada. Porque aí quando vai comer bolota de porco, ele lembra do endereço da casa do Pai. E que Deus nessa noite, eu sei que você vai achar estranho, mas eu sou meio doido. Que Deus nessa noite começa a permitir algumas coisas para algumas pessoas para lembrar o endereço da casa do Pai. Para lembrar o endereço da casa do Pai. Porque o Pai está esperando até hoje aonde você largou Ele. O Pai está esperando até hoje, mas esse é um assunto para outro dia. Davi, ele olha, ele fala assim, eu tenho uma aliança com Jonatas. E para que você não ache que é heresia, a gente vai entrar na Bíblia, irmão. Porque eu gosto de Bíblia, eu não gosto desse evangelho meu doido que está por aí hoje. Que é os profetas do Pix, que eu só revelo para você se tiver um Pix. Mas deixa para lá. Ele lembra da aliança, ele vai olhar e vai dizer assim, será que não tem ninguém da casa de Saul que tenha restado? Para que eu use de benevolência? Para que eu lembre daquilo que me foi feito quando eu não tinha nada? Eles vão dizer, ainda tem um servo da casa de Saul, o nome dele é Ziba. Manda chamar. Quando chega Ziba até Davi, ele fala assim, não sobrou ninguém ainda da casa de Saul para que eu possa usar de beneficência. Ziba vai olhar e vai dizer assim, rei, sobrou um. Está na casa de Marqui. Porém, ele é aleijado. Eu parei e perguntei assim, por que o texto vai afirmar que Mefibosete era aleijado? O rei perguntou se sobrou alguém, ele não perguntou o defeito da pessoa. O rei está perguntando se sobrou alguém, ele não perguntou se está na casa de Marqui, se está em Lodebar. Por que Ziba ele foi tão espontâneo em dizer ele é aleijado? Eu fui procurar. Se você voltar alguns capítulos, você vai ver que Davi, nos capítulos anteriores, olha para o general e fala assim, desce no vale e mata todo aleijado. Era mais ou menos Ziba dizendo assim, rei, até sobrou alguém, mas o senhor não vai gostar dele. Ele é aleijado, o senhor vai querer matar. Irmão, cuidado com o que você fala para certas pessoas. Porque na primeira oportunidade eles vão lembrar você. Quando ele fala que é aleijado, está em Lodebar, todo mundo conhece o nome dele é Mefibosete. Todo mundo cresceu ouvindo que ele está em Lodebar, e Lodebar é uma terra de esquecimento. Só que hoje eu vim te dizer que Lodebar não é um lugar de esquecimento, é um lugar sem pastagem. É um lugar que não tem muita fartura. É um lugar que ninguém muito quer pisar naquele ambiente. Só que existe um momento que Deus vai permitir sim você pisar em Lodebar. Para você valorizar o ambiente de Jerusalém. Porque ninguém nunca vai valorizar se você primeiro não passou por algumas situações. E é por isso que até hoje você está orando, está dizendo, Deus, por que ainda não chegou a minha vitória? Por que parece que eu estou num ambiente que o Senhor já fez promessa, o Senhor já disse que vai acontecer e nada ainda? É Deus dizendo, eu permito o Lodebar para você valorizar a mesa que você vai participar em Jerusalém. Porque ninguém é grato sem antes passar por prova. Ninguém é grato. E eu cresci ouvindo que o nome desse menino era Mefibosete, aquele que carrega a vergonha. Porém, eu fui caçar na Bíblia e eu descobri que o nome dele não era Mefibosete. Tem como você me ajudar? 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 34. O nome desse menino, credenciado por Lodebar, foi Mefibosete. Por quê? Segundo eles carregavam a vergonha. Só que hoje você vai entender que você não foi chamado para ser o que o mundo está dizendo que você é. Eu vou repetir isso daqui, é culto de missões hoje. Bora ler junto? E o nome do filho de Jonatas era como, gente? Merib-Baal. Jonatas olhou e falou assim, eu estou colocando o nome para você derrotar Baal. Só que o mundo está olhando e está dizendo assim, vai carregar vergonha. O homem está credenciando e está julgando por onde você nasceu. Por onde você está hoje.
Só que Deus, ele não olha onde você está. Como Deus, ele olha já o futuro, ele está dizendo, todo mundo te conhece como Mefibosete, mas aqui em cima teu nome é Meribe-Baal. Eu vou repetir isso daqui de novo. Tem gente credenciando pelo ambiente que você está. Tem gente credenciando pela situação que você está vivendo. Só que eu não olho pela situação que você está hoje. Como eu já conheço o futuro, eu desço hoje para te lembrar que você não nasceu para ser vergonha. Você não nasceu para ser credenciado pelo momento que você está. Você nasceu para viver algo novo. Porque a sociedade entendeu. Fulano de tal só vai ser alguma coisa se tiver numa cadeira de poder executivo ou aquisitivo. Fulano de tal só vai chegar lá se ele tiver um canudo de formação. Fulano de tal só vai ser alguma coisa se a família dele foi influente. Quem foi que disse que Deus precisa disso? Pastor Ricardo, quem foi que disse que Deus precisa de momento, de cenário bom para usar alguém? Quando Deus quer usar uma pessoa, Ele não pergunta qual é o currículo dela. Quando Deus quer usar uma pessoa, Ele não vai saber se você nasceu na favela, se você não nasceu no bairro de menor poder aquisitivo de Valinhos. Quando Deus quer usar alguém, Ele olha aqui para dentro. Eu vou repetir isso daqui de novo. Quando Deus quer pegar alguém para usar, Ele não vai perguntar se você está no pasto cuidando de ovelha. Ele vai olhar para o coração. Ele vai olhar para dentro e vai dizer assim, eu sei que esse adorador aqui vai passar por prova, mas vai me adorar. Eu sei que esse adorador aqui vai passar por calúnia, mas vai me adorar. Já eu volto para cá porque eu não vim fugir do tema. Deus olhou para você e diz assim, tá que nem Davi. Pastor, o senhor me permite arrancar isso daqui? Posso? Eu não tenho a voz tão bonita igual a do senhor. Davi está lá no meio do pasto. Chega Samuel, depois que Deus rejeita Saul, e fala assim, eu já tenho o endereço certo. Vai na casa de Jessé o belemita, já eu volto. Só que presta atenção, Saul ele reinou 40 anos, quantos anos? Só que ele reina 1 ano só com a presença de Deus. 39 anos ele vai reinar apenas com a coroa na cabeça. Com 1 ano que Deus, quando forma 1 ano, Deus rejeita ele. Davi nem nascido tinha. Davi nem nascido era. E Deus olhou e falou assim, eu já tenho um rei. Eu vou repetir isso daqui de novo. Davi nem nascido tinha, e Deus já estava falando, Samuel, prepara o azeite. Prepara o azeite porque eu já escolhi um rei. Mas Senhor, nem nasceu ainda, é verdade. Salmo 139, verso 16. Os meus dias foram contados antes mesmo de eu ainda existir. Já entendeu porque você às vezes tenta desviar e não consegue? Já entendeu que às vezes você pensa em chutar o pau da barraca e não consegue? É porque antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, Deus olhou lá de cima, olhou para o diabo e falou assim, você pode até tentar, mas ele é um vaso na minha mão. Eu vou dizer isso aqui de novo. Você pode até jogar para a balada, mas é um vaso na minha mão. Vai quebrar, mas eu vou reconstruir de novo. Chega Samuel na casa de Jessé. Jessé vai passar os mais bonitos. A fila do pão da sociedade é essa. Tem mais seguidores no Instagram, eu vou passar esse daqui. Não, esse daqui é formado na faculdade, esse daqui vai primeiro. Não, esse daqui a conta dele é boa. Não, esse daqui vai primeiro. Porque antes, pastor Ricardo, isso me preocupa muito. Antes era levantado obreiro porque tinha unção de Deus. Hoje está sendo levantado obreiro por causa do dízimo dele. Hoje está sendo levantado obreiro por causa do status da faculdade. Irmão, repito, Deus não precisa. Quando Deus quer, Ele desce lá no mar da Galileia para escolher um pescador. Quando Deus quer, Ele vai lá na onde ninguém quer ir para escolher alguém. Quando Samuel olhou para a estatura de Eliabe e falou assim, esse daqui é o cara. Esse daqui que Deus vai ungir. Na hora que ele vai para descer o azeite, Deus falou, opa, peraí. Você olha para o lado de fora.
Você olha pelo que está para o lado de fora. Se o terno é de slim, você está olhando para o sapato brilhante, você está olhando pela faculdade, você está olhando por tudo, menos... Mas eu olho para dentro do coração. Quer saber de uma coisa? Deus olha tanto para o futuro, que quando foi para derrubar Golias, os que estavam no dia da unção, estavam tudo recuado para trás. Porque na hora da unção aparece muito. Mas na hora que o pau está quebrando, é pouco que fica. Quando é para ser consagrado e ter uma carteirinha, aparece meio mundo de gente. Mas quando o pau está quebrando, quando ninguém quer vir mais, que o pastor chama, vamos orar, vamos subir monte, vamos consagrar, aí não aparece ninguém para ajudar. Só que eu acredito que Deus está levantando uma geração aí, que não vai viver de título. Deus está levantando uma geração que vai olhar para o pastor e falar, pastor, estou contigo. Pastor, nem que for para segurar a tua mão, eu estou com você. Porque o que vale não é o título que eu carrego, a unção que eu tenho na cabeça. Vamos voltar? Tem gente olhando e está dizendo assim, está em Lodebar. Nasceu para ser a vergonha da família. Nasceu para não ser ninguém. O rei olhou e falou assim, aleijado? É aleijado. Mas eu tenho uma aliança, manda trazer. E aqui eu começo a pregar. Era como se a humanidade estivesse olhando para Deus e está dizendo, Deus, esse daqui? Porque, o nome da irmã? Irmã Cida, a humanidade olha para a gente e fala assim, mas esse daqui estava na biqueira. Esse dali não vale nada, por que vai trazer aqui para dentro da igreja? Aí imagina o Nazareno levantando a mão furada e dizendo assim, para vocês não vale, mas o meu sangue verteu lá no madeiro. Para vocês não presta, mas o meu sangue verteu lá naquele madeiro. É por isso, irmão, que ninguém vai reconhecer o seu valor. E também não adianta você ficar chorando, me engano, na frente do espelho. Até quando? Até quando eu vou viver nessa prova, irmão? Pelo amor de Deus. Você está chorando por quê? Se você tem uma promessa, pode até não se cumprir aqui, mas tem uma que não vai demorar muito para acontecer. E dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós os que ficarmos serão arrebatados, e para sempre viveremos com Ele nos ares. Então, irmão, se não acontecer a promessa que você vai casar, que você vai ter um ministério aqui, desanima não. Jesus vai voltar e você vai casar lá no céu. Só que a gente está focado tanto no que os outros vão achar da gente, que a gente vai falar assim, eu não vou voltar para a igreja. Porque eu sei que se eu voltar, alguém vai saber do meu pecado e vai me julgar. Eu sei que alguém vai olhar para a minha deficiência. Imagine Mefibosete olhando e falando assim, a carruagem vem me buscar, eu? O resto da sociedade? Eu? O aleijado? Você tem certeza que é meu nome que o rei está chamando? Você tem certeza que é meu nome uma pessoa que estava lá na biqueira que Deus está chamando? Você tem certeza que é uma pessoa que estava no centro de prostituição que Deus está chamando? Você tem certeza que é alguém que o pai e a mãe nunca valorizou que Deus está chamando? Irmão, no reino não existe abastado, no reino você tem um pai. No reino você tem alguém que pode o mundo te abandonar, mas ele está com você 24 horas. Aí imagine Mefibosete dizendo, quem que você está chamando? Eu mesmo. Esse feinho aqui. Irmãos, Deus não olha para isso. Chegou o tempo de você mudar de nível. Só Deus sabe o que você está passando em Lodebar. Irmão, tem dia que a gente está no fogo, tem dia que a gente vai dar glória, que a gente vai sapatear, é verdade. Só que Deus não se empolga com isso.
Deus se empolga quando você entra no culto dizendo: Deus, eu quero chutar o pau da barraca. Eu estou no meu limite, eu já não quero mais cantar, não quero mais pregar, nem da glória a Deus eu quero. E eu não te julgo por isso, porque Deus ele vai chegar no teu limite e vai dizer: é agora que eu vou começar a trabalhar. Porque enquanto a tua mão pode alcançar, eu não posso ser Deus. Mas quando você se jogar na cinza e dizer que não consegue, aí eu chego para mostrar que você não é nada. É por isso que Deus não chegou ainda. É porque a sua mão está chegando. Enquanto você não entender, deixar na mão de Deus e deixar com Ele, me perdoe a sinceridade, a vitória não vai chegar. Por que adianta eu chegar aqui, dobrar meu joelho e falar: Deus está na tua mão? É só surgir um dinheiro na sua conta que você arranca da mão de Deus. O que adianta eu falar: Deus, eu entrego ele na tua mão, mas chega na tua casa, você xinga o teu filho, o teu marido, a tua esposa. Então não adiantou nada, irmão. O maior problema é você querer passar na frente de Deus. E não reclame das consequências que vai haver lá na frente. Porque se Deus falou que vai acontecer, irmão, Deus não trabalha no teu tempo. Porque para você pode ser 1000 anos, mas para Deus só passou um dia. Então é por isso que Ele vai permitir sim muita gente ir embora. E quer saber de uma coisa? Não reconstrua a aliança que Deus mandou embora da tua vida. Não reconstrua a aliança que Deus permitiu sair da sua vida. Porque se Deus permitiu sair é porque Ele viu que lá na frente essa pessoa ia atrapalhar a promessa de Deus na sua vida. Quer saber de uma base bíblica? A Bíblia diz que Sara, baixa um pouquinho o fundo, olhou e falou assim: Abraão, fala, minha velha, eu estou velha. Deus fez a promessa, fez, mas eu estou velha, eu não consigo gerar mais. Pega Agar, deita com ela, a promessa vai nascer dela. E tem muita gente que está dizendo assim: eu vou antecipar Agar, eu vou ajudar Deus a trabalhar. É por isso, irmã Cida, que tem muita gente se desviando. É porque não entendeu a promessa e se frustrou à toa. Eu sei que é duro ouvir isso. E deixa eu te dizer uma coisa: quem tem promessa de Deus morre sim. É porque a gente está acostumado a ouvir que quem tem promessa de Deus não morre, mas morre. Todo mundo que saiu do Egito tinha promessa ou não tinha? Tinha ou não tinha, irmãos? E por que nem todo mundo entrou? Não entra na posição para você ver não, se Deus não permite você sair. Não entra na posição não. Ah, eu tenho chamado para ser pregador. Você está fazendo o quê para Deus te usar? Eu tenho chamado para ser cantor. Você está fazendo o quê para Deus te usar? Porque, irmão, quer saber de uma coisa? O que mais tem atrapalhado a nossa geração é a tecnologia. Porque a primeira coisa que a gente fazia antes de acordar era dobrar o joelho e agradecer a Deus pelo dia que estava começando. Hoje, qual é a primeira coisa que a gente pega quando acorda? E o Espírito Santo está lá do lado da tua cama dizendo assim: eu estou aqui. Filha, eu estou do seu lado, eu estou esperando você falar comigo. Aí sabe o que acontece, pastor? Me perdoe. Às vezes a gente vem no culto, a gente coloca a culpa no pregador, a gente coloca a culpa no cantor que estava sem unção, a gente coloca a culpa em quem está abrindo o culto, a gente coloca a culpa até no pernilongo que está passando. Mas eu te pergunto: e o teu culto? O teu culto começou na onde? Porque se você acha que o teu culto começa aqui, você está errado. O teu culto tem que começar na tua casa. Porque, irmão, se tem anjos ao nosso redor, o diabo está ao nosso derredor procurando uma brecha para tentar acabar com a gente. Aí o diabo olha para você, vê você xingando palavrão, vê você falando mal da vida dos outros, e depois vê você aqui: vim para adorar. O diabo está assim, ó. É isso mesmo. O diabo fica dando uma... Eu gosto de ter assim.
Só que tem gente que está dizendo, mas está falando em línguas. Mas está profetizando. E quem foi que disse que isso é evidência que vai para o céu? Porque naquele grande dia, muita pessoa vai falar, Senhor, eu preguei no teu nome, é pregador. Profetizei no teu nome, profeta. Verdade, mas teu nome não está escrito aqui no livro da vida. Não é o culto que é ruim. É a gente que não está prestando culto de verdade. Porque eu tenho certeza que tem gente aqui que está pensando no que vai comer depois do culto. Está pensando se o jogador, se o time dele vai ganhar. Está pensando em tudo. E Jesus está aqui do lado. Veio fazer o quê? Veio fazer o quê? Só que aí depois chega no pastor, pastor, não aguento mais. Minha vida é só uma derrota. É verdade, irmão. Você tem feito o quê para o reino de Deus? Deus, ele trabalha com quem quer trabalhar. Deus, ele trabalha com quem quer trabalhar. Lembra de Elias? Elias falou assim, Deus, faz o seguinte, eu vou entrar aqui dentro da caverna, vou entregar minha carteirinha de profeta. Elias estava achando que Deus ia falar, não, meu filho, eu te dou um salário maior. Não, meu filho, eu aumento a sua cota de agenda. Não quer? Não quero. Vai ungir Eliseu que eu já levantei outro no teu lugar. Vai. Aí tem gente achando, não, se eu não cantar, Deus não opera na igreja. Se eu não pregar, ninguém fala em mistério. E Deus precisa de uma pessoa só? Se Deus quiser, Ele usa aquela criança aqui, coloca aqui em cima, profetiza e coloca muita gente que diz que é, mas não é. Ele morreu no Calvário por todos. Deus não faz acepção para salvar, mas para usar Ele tem uns escolhidos. Só que não vem dizer para mim que só porque é escolhido vai fazer birrinha. Porque enquanto Ofni e Finéias está olhando e está falando assim, a cadeira já é minha, eu vou aprontar, o pastor não está vendo, meu pai está velho. Só que quanto menos eles esperavam, tinha alguém lá dentro do tabernáculo crescendo. Eu vou repetir isso daqui. Tem a gente olhando e está dizendo assim, eu vou aprontar, vou prevaricar, vou prostituir na frente do templo. Meu pai não está vendo, ele está velho. Aí Deus falou, vai, continua. Bora. Samuel, fica quietinho aí, no seu tempo você aparece. Senhor, mas já tem Ofni e Finéias, é verdade, mas eles não estão aproveitando, você que vai ser o próximo. Senhor, mas ele é melhor do que eu, é verdade, mas eu já te coloquei aqui dentro para você se acostumar com o ambiente. Vinícius, por que é que então Deus está me deixando no escondido, eu não tenho oportunidade, eu não canto, eu não prego ainda? É porque Deus está deixando muita pessoa que acha que é e não é. Deus está dando corda para ele, tá? Continua, vai meu filho, eu vou te dar corda até onde você achar que eu vou te usar, mas no dia que eu puxar tua ficha, acabou, porque eu já levantei outra pessoa no teu lugar. Seja profeta para quem está do seu lado e fala, aproveita. Valoriza onde você está. Porque se não valorizar, tem uma turma de Samuel que está crescendo aí. Se não quiser fazer, Deus levanta outro, mas a obra não para. Deus não depende só de mim para fazer. Se eu não quiser adorar, tem serafim dizendo que ele é santo lá em cima. Se eu não quiser pregar, tem mendigo aí fora que vai pregar no meu lugar. Se eu não quiser limpar a igreja, Deus levanta outro, mas a obra não para. Pastor, mas é missão, é verdade, missão também começa aqui dentro da igreja. Vinícius, mas eu não sei pregar. Eu faço o que? Canta. Vinícius, mas a minha voz é igual a sua, não dá muito certo para cantar. Irmão, se eu cantar aqui, ninguém fica aqui dentro. Vinícius, eu também não sei cantar, eu faço o quê?
Traz o copo de água para o altar. Limpa a igreja. Irmão, tem pessoas que às vezes ninguém sabe quem é, mas dobra o joelho lá no último banco. Lá naquele banco, pode até não saber falar bonito, mas quando ele dobra o joelho, irmão, não é só o céu que abre, Deus fica de pé no trono. E fala assim, tá vendo aquela minha serva? Tô. Ela passa a prova segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mas olha ela lá de joelho. Eu gosto de gente que persevera, porque tem 32 mil que está dizendo eu vou para a guerra, mas só tem 300 que dobra o joelho e fala Deus abençoa. Ah, Jesus, que eu senti graça nisso daqui. Tem 32 mil se apresentando dizendo assim, sou profeta, sou pastor, mas só tem 300 que está dizendo, pastor, conta comigo que eu estou orando pela obra. Conta comigo que eu vou consagrar pela obra. Porque pegar o chicote e descer a lenha é fácil. Eu quero ver dar as costas e falar, pastor, eu estou aqui para apanhar junto com o Senhor. Pastor, eu estou aqui para ganhar alma junto com o Senhor. Eu não sei porquê, irmão, mas Deus vai levantar nessa geração Uri e Arão. Para quê? Para levantar o braço dizendo assim, enquanto o meu pastor estiver de pé, a guerra ganha. Se preocupa não, pastor, está chegando Uri e Arão por aí, viu? Está chegando gente. Deus vai enviar reforço. Deus vai enviar gente que vai falar, pastor, eu estou contigo. Irmão, porque o mundo espiritual começa ali. Enquanto o nosso pastor está de pé, a guerra fica ganha. Porque a Bíblia diz que Moisés está lá em cima com o braço erguido. Uri e Arão sobe. Quando Moisés cansa, ele fala, epa, meu líder, eu estou com você. Às vezes, gente, eu não sei porquê, mas eu estou seguindo o que Deus está mandando, irmãos. Às vezes o nosso culto, Deus, Ele recebeu. Só que se eu sair da porta para fora e criticar alguma coisa que aconteceu aqui dentro, a sua bênção é retida. Você viu? Fulana de tal está cantando agora, menino. Menino, você viu que o pregador colocou Moisés lá na cruz e Jesus para abrir o mar vermelho? Menino, você viu a roupa que a irmã foi hoje? E o anjo está lá. Posso levar? Acabou de descer a benção. A gente perde ela por uma palavra nossa maldita. Vinícius não canta bem, mas se a adoração está sendo para Deus, você não tem que se intrometer. Vinícius não pregou muito bem, mas quem disse que é tu que usa ele? É o Espírito Santo. Irmão, não vem para o culto para observar culto não. Porque culto, ele não é para mim. Culto é para ele. É para ele. Se fosse para mim, irmão, eu colocaria uma estátua aqui e vocês iam adorar eu. É por isso, irmão, que nem a igreja católica, me perdoa a expressão, está adorando mais santo. Tem umas igrejas católicas que está mais pentecostal do que algumas igrejas por aí hoje. Tem padre que até em língua está falando. Aí você olha para alguns irmãos, está pensando na novela, está pensando no dorama, está pensando no jogo, está pensando em tudo. Aí chega aqui e fala, Deus, cadê a minha vitória? E Deus está perguntando, cadê a minha adoração? Eu vim te lembrar que evangelho não é dorama, que é só love não, irmão. Evangelho é a cruz, evangelho é a espada. E se não quiser seguir, vai deixar quem quer, irmão. Porque evangelho é negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e segue. E segue, irmão. Quer saber? Não vai ser fácil não, você vai apanhar. Você vai sofrer, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai ter gente que vai falar mal de você. Vai ter gente que não vai com a sua cara. Vai ter gente que vai falar que você não presta, que você não vale nada, que você está aí na igreja à toa. Vai, irmão, vai. Mas aprenda com Jesus. Jesus está pregando. Os discípulos olhou e falou, Jesus, ó, estão vazando. Jesus olhou e falou assim, não quer ir junto não? Pega a caravana e vai. Eles olhou e falou assim, Senhor, para onde iremos nós?
Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Se só Ele tem. Chegou Mefibosete na casa do rei. O rei olhou e falou assim: eu restituo hoje a sua identidade. Se o mundo te caracterizou como perdedor, você é mais do que vencedor. Se o mundo olhou para você e falou assim: vai morrer do jeito que está, eu estou dizendo que você vai sentar na cadeira junto com o rei. Tudo que o rei comer, você vai comer. Irmão, Deus sempre tem o melhor para nós. Deus sempre tem o melhor para nós. O nosso problema é querer escolher do nosso jeito. Para, irmão, de dizer: Senhor, faça a sua vontade, se você já colocou na sua mente qual é a vontade que Deus quer para você. Irmão, às vezes Deus tem: Senhor, qual é um carro que não é muito bom hoje, pastor Ricardo? Um carro que não é muito bom. Um Escort? Algum carro. Às vezes Deus tem uma Ferrari para a gente. Mas a gente sempre investe naquilo que é pequeno. Você quer ver? A gente sabe orar? Não, a gente só sabe e além de só saber pedir, ainda pede mal. Senhor, irmão, Deus nunca vai te dar o que você quer. Mas se você insistir, Ele vai permitir para você quebrar a cara. Senhor, eu quero um carro. E Deus está lá, está com uma chave. Fala um carro bom aqui do Brasil. Uma Porsche. Deus está lá com a chave da Porsche ali te esperando. Deus, mas eu quero que seja no meu tempo. Me dá esse Escort aqui mesmo. Irmão, ninguém tem Escort aqui, né? Eu não quero apanhar depois do culto. Por favor. Não, né? Aí a pessoa ganha o carro, de tanto ela insistir. Aí é uma prova, irmão. O carro só pega se você empurrar ele. Você entra cheirando perfume e sai cheirando gasolina. O carro tem mais chave do que prédio. Para cada lugar tem uma chave. Aí tem umas pessoas que ainda vai lá na feira e coloca assim: foi Deus que me deu. Imagina, eu? Não tem nada a ver com isso. O irmão até pensa. Ele olha para a esposa e fala: meu amor, vamos colocar amor rapique, senão nós tá lascado depois do culto. Aí não, foi Deus que... Ainda veio contar o testemunho. Pastor, olha o que Deus me deu. Olha para mim, Deus me deu, vamos lá ungir o carro. Aí Deus falando assim: eu? Aí começa a dar problema. Aí vai lá e culpa o diabo. Aí, o que o diabo está fazendo? Não é o diabo não, irmão. É tu que escolheu errado. É tu que não orou. Porque se você fosse menos apressadinho, a vitória ia demorar, mas ia chegar no tempo de Deus. E Deus ia te dar condição de você manter a vitória. Senhor, eu quero casar. Cadê o solteiro aqui? Levanta a mão, irmãos, eu vou profetizar. Vai levantar, não? Vai casar ainda esse ano. Em nome de Jesus. Melhor, vai achar o seu varão e o seu varoa. Senhor, eu quero casar. Aí Deus tem a Rebeca dele, está lá na frente. Aí ele vê aquela loirinha dos olhos azuis. Olha, Deus, a minha Rebeca. Olha, Senhor, meu vaso. Ele fala xaramanai. Quer? Tá bom, vai. Aí casa, irmão. A pessoa vai fazer café, ela queima água. Vai fritar um ovo, irmão. É a panela ali, ela aqui com... Sabe, uma guerra assim. Aí vai o...
Pastor, olha o que Deus me deu. Olha a prova que eu estou. Deus falou, eu não escolho ninguém para ninguém não. Foi tu mesmo que foi lá no WhatsApp escolher isso daí. Irmão, porque na hora que está lá conversando, ninguém chama Deus para ficar do ladinho não. Mas na hora que o pau quebra, todo mundo fala, Deus, e agora? Quem poderá me defender? Irmão, vocês estão rindo, mas isso é uma realidade. É uma realidade dos dias atuais. Está na hora, irmão, da gente chamar Deus e falar, Deus, eu sei que o Senhor não vai escolher por mim, mas me ajuda na minha decisão. Me ajuda a escolher direito. Aí casa com um rapaz que parece que foi fazer, a carreta da feiura foi fazer a curva e derramou foi tudo lá. Irmão, até porque não existe ninguém feio, aprenda isso. Existem pessoas que a beleza dele não são para os seus olhos. Aí eu acho legal. No começo, Deus vai falar com os casamentos agora. Eu tenho certeza que tem umas esposas que vai falar, tá vendo? Olha Deus falando com você. No começo do namoro, meu bebezinho, varoa do meu manto, era bombom, era tudo. Depois que casa, irmão, os bichos crescem, né? Antes era gatinho, se a jumenta. Casa, aí Deus falando, tá vendo? Estou falando sério, irmãos. Até porque hoje, pastor Ricardo, eu quero que o senhor me explica. Como que alguém chega no vaso, na vaso e fala assim, você é meu gatinho. Sabe o que é gato, irmão? Não, você não sabe o que é gato, né? Eu vou te lembrar. Gato é aquele que você pode alimentar ele, mas se o vizinho der comida, ele vai para casa do vizinho. E você está falando, é meu gatinho. Cuidado, irmão. Cuidado. Dobra o joelho. Chega no pastor e fala, pastor, me ajuda em oração. Nosso maior problema é que a gente não pede conselho, mas na hora que o pau quebra, a gente vem buscar quem? Ninguém chama o pastor para falar, pastor, estou conversando ali, ó. Mas na hora que o pau quebra, pastor, e agora? É ou não é, pastor? E não adianta mais. Vinícius, por que você está falando de tudo isso? É porque, às vezes, para a gente alcançar alguns níveis, a gente precisa se arremeter a uma autoridade espiritual. Pastor, mas eu não respeito o pastor, é verdade. Tá bom, eu vou respeitar você. Mas se você não respeita quem você está vendo, imagine Deus que você nunca viu. A gente vai subir todo mundo para o céu, irmão. Lá a gente vai cantar santo, vai ter o banquete, é verdade, é uma coisa linda pregar isso. Mas e aqui na terra? Como é que anda o meu relacionamento com Deus? O rei pode mandar carruagem, mas será que eu vou valorizar sentar na cadeira? Será que essa cadeira vai merecer eu lá? Parou para pensar nisso? Deus, Ele quer restituir algumas identidades. Deus quer restituir algumas coisas. Só que é necessário eu saber quem eu sou no reino. Tem pessoas dizendo, eu quero saber qual é o meu propósito. Só que esse tempo não é propósito, é saber quem você é. Quem você é, na verdade? Pastor, eu sou levita. Irmão, Deus não quer saber do seu título. Ele quer saber quem você é. Eu encerro agora. Jacó está passando no Val de Jaboque. O anjo desce. Jacó falou, não te largo enquanto você não me abençoar. Qual foi a pergunta do anjo? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Quem é você de verdade? Eu já te vi como Esaú. Eu já te vi como Rebeca. Eu já te vi com a vestimenta da cabrita. Agora eu te pergunto, quem você é de verdade? A nossa geração está vivendo uma crise de identidade. Perdemos às vezes a nossa essência, o porquê de eu estar adorando a Deus.
O porquê vim para a igreja. Você não vem aqui porque você quer. Você vem aqui porque alguém lá na cruz do Calvário, alguém estendeu os braços e falou assim: está consumado. O véu se rasga, você tem livre acesso. Irmão, ele sofreu por mim e por você. Ele carregou uma cruz que não era dele, era nossa. E sabe o que está acontecendo? Estão zombando das coisas de Deus. Estão brincando com as coisas de Deus. Estão fazendo e acontecendo e achando que Deus não vai descer, que o juízo vai. Não se espante, irmão, do que vai acontecer daqui para frente. Porque tem gente brincando com o que é sagrado. E eu me lembro uma vez, quando a Babilônia arrancou os utensílios do templo, Belsazar começou a brincar com as coisas de Deus. Enquanto ele estava fazendo festa para ele, Deus estava falando: continua. No final das contas a gente acerta. Tocou nas coisas de Deus, desceu um dedo. Mene, mene, tekel, farsim. Pesado foste na balança de Deus e foste achado em falta. O teu reino será dividido. Não se espante. Guarda isso com o que Deus vai começar a fazer. Estão brincando com as coisas de Deus. O mundo está zombando do que é sagrado. E Deus vai descer, irmãos. Pela noiva dele, Deus vai descer para acertar as contas com a prostituição. Irmão, e se a igreja não se levantar para se pronunciar, nem que se for necessário Deus fazer de novo, Deus vai fazer. Deus vai levantar quem não era para levantar, para profetizar no teu lugar. Fica de pé. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado. E fala para ela: quem é você no reino? Feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Pega na mão dela, pega na mão dele. Se você tem intimidade, se não tiver intimidade, não faz isso. Deus, em nome de Jesus. Ah, Paracletos. O Senhor é o percussor desse culto. Ah, Espírito Santo. O Senhor falou conosco hoje. E se o Senhor tiver nessa palavra, Pai, causa um despertamento no teu filho. Causa um despertamento na tua filha hoje. Senhor, eu sei que o Senhor tem muita coisa para restituir. Eu sei que o Senhor tem muita coisa para fazer. Senhor, mas causa um despertamento hoje no teu filho e na tua filha. Senhor, eu não aceito mais o teu filho e a tua filha viver, Senhor, de migalha, Senhor, que esse mundo está oferecendo. Eu não aceito mais, Senhor, os seus filhos e as tuas filhas ficar enganados, Senhor, com o que o mundo está oferecendo. Senhor, como profeta, Senhor, eu quero orar por essa igreja. Eu quero profetizar, Senhor, que eles vão carregar brasa, Senhor, ao sair dessa porta para fora. Que por onde ele e ela passar, Senhor, alguém vai olhar e vai dizer: ali vai um homem e uma mulher de Deus. Ali vai um homem e uma mulher de Deus. Ah, Espírito Santo, se eu posso te fazer um pedido nessa noite, renova, Senhor, de novo a tua igreja. Renova, Senhor, de novo esse seu filho e a tua filha. Senhor, começa a tocar na língua dele e dela agora. Ele é bacando, rebanacíria, rabagácia. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, que o teu rio flua na tua igreja de novo. Que teu rio flua na tua igreja de novo. Que teu rio flua na tua igreja de novo. Em nome de Jesus. Deixa eu ouvir você orando. Deixa eu ouvir você clamando. Você que não falava mais em língua, volte a falar em línguas hoje. Você que não sentia mais, volta a sentir hoje. Ele desceu aqui na Igreja Batista. E ele está procurando gente doida para viver o Evangelho.